Olá, gente, estamos de novo, né? Continuando a falar sobre célula. Espero que vocês estejam com saúde e bem, né? Então a gente vai continuar o nosso assunto falando sobre as células que constituem os seres vivos. Hoje a gente vai falar sobre o citoplasma, né? A gente viu na aula passada que a célula ela tem três partes, né? Membrana plasmática, citoplasma, e aí a gente vai ter o material genético. Esse material genético ele pode estar dentro da carioteca, formando o que nós chamamos de núcleo. Aí nós vamos ter as células que são eucarióticas e vamos ter esse material genético misturado com todo esse material junto com o citoplasma. Aí nós vamos chamar essas células de procarióticas, né? Hoje a gente vai falar sobre esse citoplasma. Lembra que quando a gente estava fazendo a comparação da célula como se fosse a sala da nossa casa, a gente disse que o citoplasma era esse espaço todo preenchido, né? Todo o espaço da sala, né? A gente ia chamar de citoplasma, e os móveis ia ser essas organelas citoplasmáticas, não é? Então, vamos imaginar que a sala está cheia de ar, né? Cheia de ar. Então, o que seria o citoplasma? A gente vai dividir em duas, né, partes. O hialoplasma, que seria o ar preenchendo toda a sala, e as estruturas citoplasmáticas, que seriam os móveis que a gente ia ter nessa sala, né? Cada móvel tem uma função determinada, né? O sofá, para a gente sentar, deitar, né? Então, cada móvel da nossa sala tem uma função. Cada organela citoplasmática, cada estruturazinha que está presente no citoplasma celular também tem uma função, né? E o hialoplasma seria como se fosse esse ar que preenche todos os espaços. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, com alegria, com força, com coragem, aprender um pouquinho mais sobre as células? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse citoplasma, né? Sobre o que é esse espaço todo que fica preenchendo a célula. O citoplasma, ele é a parte da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Isso de uma célula eucariótica. A gente está lembrando aqui que a gente está falando sempre das células eucarióticas, né? Aquelas células que tem carioteca, que separa o material do núcleo do material do citoplasma. Beleza? Então, o citoplasma é aquela parte da célula que vai ficar entre a membrana e o núcleo, né? A membrana celular, a membrana plasmática e o núcleo. De que ele é formado? Qual é a constituição desse citoplasma? O citoplasma ele vai ser formado por ser constituído por duas estruturas, que são o hialoplasma, que é como se fosse uma gelatina, né? Uma substância assim, meio helicoidal, meio gelatinosa, que vai preencher todo o núcleo, que vai encher todo o núcleo, e as organelas, que nós chamamos de organelas citoplasmáticas, que são estruturas que têm funções determinadas para o funcionamento da célula, tá bom? Então, o citoplasma é a parte da célula que vai ficar entre o núcleo e a membrana plasmática. Ele é formado de hialoplasma, que é como se fosse uma gelatina, né, que preenche a célula, e as organelas citoplasmáticas, que são estruturas que cada estrutura tem uma função no funcionamento celular. Então, toda essa parte aqui, ó, tudo isso aqui que está em amarelinho, tá vendo? É o hialoplasma. Essas estruturas coloridas são as organelas citoplasmáticas. Os dois juntos formam o que nós chamamos de citoplasma. Essa partezona aqui mais bonita é a parte que nós chamamos de núcleo, tá? Que não está envolvido com o citoplasma, beleza? Agora a gente vai conhecer essas organelas, que nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Por que elas são chamadas de organelas citoplasmáticas? Primeiro, são estruturas, né, que estão presentes no citoplasma celular de uma célula que nós chamamos de eucarióticas, né, que formam os eucariontes, as células dos eucariontes. E agora a gente vai conhecer essas estruturas, essas organelas citoplasmáticas. Professor, o que eu preciso saber disso daqui? Eu preciso saber essas organelas, o nome dessas organelas e a função que essas organelas têm na célula. Beleza?
Então, a gente primeiro vai falar sobre o retículo plasmático, endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele tem a função principal de produzir e transportar substâncias, tá bom? Qual a função do retículo? Produzir e transportar substância. Que aspecto eu vou ter nesse retículo endoplasmático? Ele funciona como se ele fosse uma rede de canais. Vamos imaginar uma cidade e as ruas dessa cidade fosse o que nós chamamos de retículo endoplasmático, por onde vai circular, por onde vai transportar as substâncias, não é? As ruas não servem para a gente ir de um lugar para o outro? Então, o retículo endoplasmático tem essa função, né? De transportar as substâncias dentro da célula. Ele também tem função de produzir algumas substâncias. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático na nossa célula, que é o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, na parede do retículo endoplasmático, você vai ter uma série de bolinhas. Essas bolinhas nós chamamos de ribossomos. Então, esse aspecto rugoso que a gente vê no retículo endoplasmático rugoso é por causa dos ribossomos aderidos à membrana dessas estruturas. E elas vão produzir uma das substâncias mais importantes para o bom funcionamento da nossa célula, que são as proteínas. E nós temos o retículo endoplasmático liso, ele não tem os ribossomos aderidos à sua membrana, então ele vai ter um aspecto bem lisinho e a principal substância que essa estrutura vai produzir são os esteroides, né? E aí, onde que a gente vai encontrar? Todo tipo de célula tem, na animal e na vegetal? Tem. Todos os tipos de células eucarióticas, animal e vegetal, vai ter retículo endoplasmático. Outro tipo de estrutura citoplasmática, outro tipo de organela citoplasmática que a gente tem, é o que nós chamamos de complexo golgiense. Ele funciona como se fosse uma série de bolsas, né, uma em cima da outra, assim. Inclusive, ele tem a mesma função da bolsa, né, que é armazenar, a gente serve para guardar, né, algumas substâncias. A função do retículo golgiense é essa, vai servir para armazenar, para guardar algumas substâncias, além também de produzir outras, tá bom? Ele só ocorre em células que nós chamamos de células animais, tá? Só nos animais a gente vai encontrar o complexo golgiense. Lembrando que ele tem um formato como se a gente tivesse uma série de bolsas uma em cima da outra, e a função é armazenar substância. A principal função dele é armazenar a substância na célula. E agora nós vamos falar sobre os lisossomos, né? Todo mundo faz essa brincadeira, lisossomos mesmo, professora, né? Então, os lisossomos são as organelas citoplasmáticas que têm a função de digerir, de fazer a digestão na célula, de digerir substâncias na célula, né? Ele é responsável por essa digestão celular. Ele ocorre em todos os tipos de células eucarióticas, quer dizer, todos que a gente está falando aqui só da animal e da vegetal. Lembra? A gente está falando aqui só de células eucarióticas, animais e vegetais. Então, os lisossomos, eles vão ocorrer nas células animais e nas vegetais. A função, eles também podem realizar a fagocitose e a pinocitose. O que é a fagocitose e a pinocitose? A fago é o ato da célula comer. E pinocitose é o ato da célula beber. Então, eles podem também englobar partículas sólidas e partículas líquidas. E eles também podem ocasionar autofagia e autólise. A autofagia é quando a célula come a própria célula. Existe uma doença causada pela silicose, principalmente nos pulmões, que causa essa autofagia, a destruição da célula pela própria célula, né? Fagia vem de comer. Então, a célula, ela se come, né? Ela se se destrói. E a autólise é a destruição da célula. Ela vai se autodestruir. Outro tipo de organela citoplasmática que a gente tem são os peroxomos. Os peroxomos,
a principal função deles é a desintoxicação celular. Eles servem para eliminar, decompor substâncias que são tóxicas para as nossas células, principalmente a água oxigenada, né? E aí eles vão decompor substâncias que não causam problemas nenhum à nossa saúde. Quem presta atenção aqui, ó? Aqui a gente tem água oxigenada e aí vem essas substânciazinhas, os peroxomos, e vai decompor em duas outras substâncias, que é a água e o oxigênio, né? Isso que a gente chama de decompor. A gente vai separar, né, as substâncias que compõem essa célula. Eles vão ocorrer tanto em células animais quanto em células vegetais. Outro tipo de organela citoplasmática que a gente tem é os centríolos. É como se fossem uns canudinhos, sabe? Eles vão se agrupando de 9 em 9 e tal, que nós chamamos de centríolos. A função é a divisão celular, o processo de reprodução da célula, né? O fato da célula dar origem a uma nova célula, isso que a gente chama de divisão celular, e vai ocorrer só em células animais. Vocês estão vendo aqui que a gente tem duas estruturas até agora, que a gente só vai encontrar em células animais, né? Então, os centríolos é uma delas. Ele vai ocorrer só em células de origem animal. Qual é a função? A divisão celular, tá? E servem também para formar fibras que vão sustentar, né? Que vão dar tração aos cromossomos, que são as nossas unidades hereditárias. Outro tipo de citoplasma, de organela citoplasmática, são as mitocôndrias. As mitocôndrias, a função é a respiração celular, ela está envolvida no processo de produção de energia, porque a finalidade da nossa respiração é produzir energia. Então, quando a gente vê organela voltada para a produção de energia, já sabe, são as mitocôndrias, porque elas realizam a respiração celular. Ela vai ocorrer tanto em células animais quanto em células vegetais. E uma curiosidade, todas as nossas mitocôndrias são de origem materna, tá? Só a mãe vai fornecer material genético para a formação das nossas mitocôndrias. Outra organela citoplasmática também que a gente precisa conhecer e sempre relacionar com a função que ela exerce no nosso organismo, nas nossas células, são os ribossomos. Aqui, deixa eu dizer para vocês uma particularidade. Os ribossomos é a única organela citoplasmática que a gente vai encontrar tanto em célula procariótica quanto em célula eucariótica, tá? De todas essas que a gente já viu aqui, a única que vai estar presente em todos os tipos de células são os ribossomos. Por que são tão importantes assim? Porque eles têm uma função fundamental para a vida. Eles sintetizam proteína, eles realizam a síntese de proteína. E a proteína é a principal base de formação de célula. Se não tem proteína, não tem célula. Por isso que toda célula viva vai ter ribossomos, porque eles têm essa função de produzir, de sintetizar as proteínas. Outra organela citoplasmática é o que nós chamamos de cloroplastos. Confundi aqui com citoplasmática. Outra organela citoplasmática são os cloroplastos. Os cloroplastos, eles vão estar presentes somente em células vegetais, tá? Por quê? Porque eles estão relacionados à produção, à realização da fotossíntese. E a gente sabe que célula animal não realiza fotossíntese, né? Então, os cloroplastos, eles estão envolvidos na realização da fotossíntese, porque eles absorvem a luz, né? Porque eles vão acumular uma substância verde, né? Que dá essa característica das folhas verdes dos vegetais. A maioria das folhas dos vegetais são verdes por causa dessa substância aí que a gente chama de clorofila. Então, eles vão servir para armazenar essa substância aí. Então, a principal função, né, é participar na realização da fotossíntese, a produção de alimento através da luz, né? Outra organela citoplasmática é a que nós chamamos de vacúolo. Os vacúolos são esses espaços que estão presentes na célula, no citoplasma celular, e eles servem para armazenar substâncias,
né? Algumas vezes acumulam água, acumulam amido, tá? E a ocorrência é apenas em células vegetais. Células animais apresentam também, mas são bem menores e menos do que célula vegetal, tá bom? E aí, com o vacúolo, a gente encerra a nossa aulinha de hoje, tá bom? E aí, o que a gente viu nessa aula mesmo? A gente falou sobre o citoplasma. O que é o citoplasma? É o espaço que vai da membrana até o núcleo celular. Ele é composto, né, de duas partes. O hialoplasma, que é uma substância gelatinosa que vai preencher todo o citoplasma, e as organelas citoplasmáticas. Cada organela citoplasmática tem uma função estabelecida. A gente tem os vacúolos, que armazenam substâncias e ocorrem em células vegetais. A gente tem os cloroplastos, que realizam fotossíntese e também só estão presentes em célula vegetal. Nós temos os ribossomos, que sintetizam, que fabricam proteína, ocorrem em todos os tipos de células. Nós temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular, estão relacionadas ao processo de produção de energia, né? Vai ocorrer tanto em célula animal e vegetal, que não dá para viver sem energia. Os centríolos, que são tubos, né, que participam da divisão do processo de reprodução celular, estão presentes apenas nas células animais. A gente tem os peroxomos, que tem a função de desintoxicação celular, né? Eles decompõem a água oxigenada. Nós temos os lisossomos, que tem a função da digestão celular, ocorre também em células animais e em células vegetais. A gente tem o complexo golgiense, que a principal função é armazenar substâncias, né? E vai ocorrer nas células animais. E nós temos o retículo endoplasmático, que pode ser de dois tipos: o rugoso, quando tem ribossomos aderidos às suas paredes, e o liso, quando não tem ribossomos. O rugoso, ele produz proteínas, o liso, os esteroides. Tá vendo? O rugoso produz proteína por quê? Porque tem ribossomos associados a ele, né? Mas qual é a principal função desse retículo endoplasmático? São o transporte de substâncias. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida vocês sabem, gente. Entre em contato comigo, fala com a Suzana, pede meu WhatsApp, não tem problema, deixa a dúvida lá na plataforma, participa dos fóruns, tá bom? Faz as atividades que a gente consegue sim, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.